Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Este mesmo texto sobre esta mesma história encontra-se também no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. E também no Evangelho de João, capítulo 6, versos 15 a 21. Quem é super-homem ou super-mulher que não passa por momento de medo? Quem? Quem pode dizer que desta água eu não bebo? Os discípulos de Jesus Cristo também passaram por este momento. E por duas razões que encontramos nesse texto e no seu contexto. O mar revolto e bravio gerou medo neles e gera em nós também. Alguns eram experimentados com o mar, pois eram pescadores, mas mesmo assim o mar trouxe medo a eles. Naquele dia, o mar estava mais bravo do que de costume. O vento era contrário e remar contra o vento nunca foi fácil e continua sendo difícil. O medo é presente alguma vez em sua vida e na vida de outros algumas vezes. Todo ser humano já sentiu medo um dia na vida. Alguns supercrentes querem desmentir-me e querem mostrar ter uma fé grandiosa e jamais vão orar: Senhor, aumenta a minha fé, pois já consideram que a sua fé é magnífica, poderosa, capaz de tudo, inclusive de não permitir-lhes nunca e em momento algum ter medo. Mas essas pessoas, quando afundam, afundam de verdade. São aquelas que não enxergam mais a luz no fim do túnel, pois fundamentaram até mesmo a sua fé em si mesmos. O mar, presta atenção, irmão, presta atenção, irmã, o mar sempre será diferente para cada um de nós. E aqueles que não acreditam que o mar é bravo, perigoso, e como dizia a minha velha mãe Alci, água não tem cabelo. Cuidado com a água, cuidado com o mar. Por mais preparado que você esteja, por mais informações e instrução que tenha, um dia, na quarta vigília da noite, a enfermidade pode chegar. A morte pode bater em sua porta, a decepção com pessoas podem lhe atingir, a dor física ou a dor moral pode chegar. São as ondas bravias do mar da vida, pelo qual navegamos e que por mais que não queiramos, as ondas bravias da vida chegam a nós. O mar da vida continua perigoso e ameaçador. Sempre foi e continuará sendo difícil navegar por esta vida. E muitas vezes, o nosso barco, aquele barco com o qual adentramos as águas do mar, se encontra longe da praia. Não avistamos mais a terra, já é noite, está tudo muito escuro e sombrio. É assim ou não é que algumas vezes acontece conosco? Aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo. Acontece com você, acontece comigo, acontece com cada um de nós, acontece com
todos os 8 bilhões de seres humanos que vivem aqui na Terra. Mas aí Jesus Cristo vem ao encontro deles para trazer-lhes segurança e paz, para renovar-lhes a alegria de continuar a viagem. Mas o que vemos aí? Mas o que vemos? Vemos que a chegada de Jesus Cristo gera mais medo nos discípulos. Você já parou para pensar nisso? Mas como pode ser isso, pastor? Jesus Cristo se aproxima dos discípulos e gera medo neles? É exatamente isso que a Bíblia nos ensina e nos diz. Eles ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Sim, irmãos, os discípulos ficaram aterrados, com medo daqueles que deles se aproximava andando sobre as águas. Não pode ser o Senhor Jesus Cristo, não pode ser, de forma alguma, é um fantasma. Será que os discípulos de Jesus Cristo não sabiam que fantasma não existe? Será? Mas Jesus Cristo é homem como nós, e o homem não anda sobre águas, não anda mesmo, de forma alguma, poderiam eles pensar. Medo das ondas bravias, medo de Jesus. A incredulidade deles foi maior que a sua pequenina fé. Como muitas vezes acontece com você e acontece comigo também, acontece com todo ser humano. E olha que aqui nós estamos falando dos discípulos de Jesus Cristo. E não desses super crentes que vivem hoje 2000 anos depois de Jesus Cristo. Estamos falando de homens que viveram com Jesus Cristo, que presenciaram o que ele fez, o que ele falou e realizou. Homens que foram chamados pessoalmente por ele para segui-lo e que tudo deixaram com esse propósito. Homens que não buscavam salários e nem compensações humanas, não buscavam fama, não buscavam seguidores na internet, fãs-clubes. Mas esses homens que foram chamados por Jesus tiveram medo, sim. Medo do mar e medo de Jesus Cristo, a quem classificaram como um fantasma. E aí então, de maneira maravilhosa, estrondosamente maravilhosa, Jesus Cristo se apresenta a eles, se manifesta a eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que palavras que todos nós também precisamos ouvir. Que palavras que todos nós também precisamos ouvir e queremos ouvir, não é mesmo? Acho sinceramente, irmãos, que ninguém jamais ouviu palavras como esta, tão sublimes, tão necessárias, tão urgentes. Tende bom ânimo. Que palavra animadora, e o objetivo dela não é melhorar a autoestima dos discípulos, não, irmãos. Não é mesmo. O objetivo desta palavra é mostrar aos discípulos toda a verdade da Bíblia, do Deus da Bíblia que nos disse: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. É mostrar-nos o Deus que disse a Josué: não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nos disse tantas outras palavras de ânimo. O mar está revolto, irmão e irmã. O mar está revolto.
Eu já ouvi falar de céu de brigadeiro, e talvez você também, mas nunca ouvi falar de mar de almirante. Os mares da vida são verdade para todos nós, difíceis, perigosos. Mas a palavra de Jesus Cristo precisa ser ouvida por nós. Tende bom ânimo. E Jesus também nos diz: sou eu mesmo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre vós. Sou eu. Eu estou vindo em socorro de vocês, meus discípulos. Eu estou vindo em socorro de vocês. Ouçamos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, sou eu quem te toma pela tua mão direita. Eu sou o teu castelo forte, sou a tua fortaleza, sou o teu socorro bem presente nas tribulações. Sou eu, meu filho, sou eu, minha filha. Não é nenhum fantasma, não. Fantasma não existe. Sou eu, sou Jesus. Eu que morri na cruz por teus pecados. Eu que te lavei com meu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu que fui vicariamente em seu lugar na cruz. Sou eu, sou Jesus Cristo. Não temais. O mar está bravo. Está mais bravo do que normalmente está. A inflação está alta. Os dias são sombrios. Estão invertendo o que fiz em relação à família. Estão pecando, e quanto mais pecando, acham que está melhor. Querem pecar, buscam pecar. A igreja não quer orar, não quer buscar verdadeiramente o Senhor. Você está desanimado, irmão e irmã? Não temais. Quem se aproxima do seu barco, quem se aproxima do nosso barco, envolto em tempestade e confusão. Nosso barco está envolto em tempestade e confusão, mas quem se aproxima de nosso barco é Jesus Cristo mesmo. Não é nenhum fantasma, não. E quando Jesus Cristo subir no seu barco, irmão e irmã, quando Jesus Cristo subir no nosso barco, o vento vai acalmar. Porque até o vento obedece ao Senhor Deus. Até o vento. Ouça a voz de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Ouça o que a Bíblia diz a respeito de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus. Ouça o que a Bíblia tem para te dizer. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, medite na Bíblia. É só nela que você, irmão e irmã, vai encontrar não temais. E depois de passar por todas as dores, sofrimentos e horrores que os mares da vida podem te ofertar, vais poder dizer a Jesus Cristo: verdadeiramente és filho de Deus. Mas antes de você dizer isto a Jesus Cristo, ouça dele: tende bom ânimo, sou eu, não temais.